Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, a nossa intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Firme para uma reportagem? Objetivos: ler e analisar uma reportagem, identificando seus elementos constitutivos e finalidade. Localizar informações implícitas e explícitas na reportagem. Reconhecer as funções da linguagem, enfatizando a referencial. A pergunta é: qual a importância de vencer os tabus? Você acredita que todos podemos e devemos romper nossos limites? Como que é essa questão para vocês? Você já se sentiu limitado? Ou alguma coisa que você achou que não conseguiria fazer, não daria conta? Você já se colocou uma meta, então? E venceu, bateu a meta, como a gente diz? Parabéns! O texto de Lígia Fagundes Telles fala exatamente sobre isso. Então, Lígia Fagundes Telles abre caminhos para mais mulheres no Nobel. Aqui a referência, né? Está disponível em asmina.com reportagem. E vamos conhecer o texto da Renata Megali. Olha que interessante. Escritora indicada ao celebrado Prêmio de Literatura que só condecorou 14 mulheres em 115 anos de existência. Ela marcou a minha infância e adolescência com um clássico dos nossos tempos, As Meninas. Um livro encantador e mágico que fascinou todos que leram. Em relação à estrutura da reportagem, né? Qual é o objetivo? Qual é o intuito? Informar, ao mesmo tempo que faz o quê? Que problematiza uma determinada situação. Essa situação problematizada, o que acontece? Ela traz causas, consequências e até mesmo propostas para a solução do problema. Como deve ser o texto? O texto, claro, seguindo a norma padrão, pode trazer inclusive opinião de especialistas a respeito. Em relação à estrutura, né? O que sabemos da estrutura da reportagem? Que o título sintetiza a ideia mais importante e pode ser seguido pela linha fina que complementa seu sentido ou acrescenta informações. Nesta tela, pense bem, qual é o título? Acertou quem disse. Lígia Fagundes Telles abre caminhos para mais mulheres no Nobel. Qual é a linha fina? Escritora é indicada ao celebrado Prêmio de Literatura que só condecorou 14 mulheres em 115 anos de existência. Com isso, eu já percebo essa estrutura e agora vou conhecer mais sobre a autora. Na iconografia, como sempre, uma imagem para você lembrar, né? As pessoas têm curiosidade, ouvem falar o nome de um autor, mas cadê a imagem? Então está aqui. A Lígia é escritora, advogada e mulher que está indicada para concorrer celebrado Prêmio Nobel de Literatura que, em 115 anos de existência, só premiou 14 mulheres. Suas obras, todas com enredos extremamente preciosos e encantadores, conquistaram assim uma legião de fãs, nascidos da década de 80 em diante. Lígia não está apenas desbravando territórios poucos explorados pelas mulheres no Nobel. A atividade 1 pressupõe letra A e B. Veja, sabemos que para o gênero textual reportagem, a linguagem deve ser formal, clara e objetiva. Eu te pergunto, a reportagem lida respeita essa característica? E peço mais, que você explique. Quem é o leitor previsto desses textos? Faz aí, estou te aguardando aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 1. Então, enquanto gênero textual, por que a linguagem tem que ser assim clara, formal, objetiva? A linguagem numa reportagem vai para leitores. E para que eu atinja o maior número de leitores, o que eu preciso? Ter uma linguagem que tanto uma criança, um adolescente, uma pessoa com pouco estudo, muito estudo, qualquer um possa entender. Com isso, a linguagem respeita sim a norma padrão e apresenta informações descrevendo. A questão é, quem é o leitor previsto desses textos? Quais são as pessoas, né? Eu posso sintetizar a minha resposta dizendo assim, ó, numa resposta dissertativa. O leitor previsto é aquele que tenha interesse em saber sobre quem? Sobre a autora Lígia Fagundes Telles. O que mais que eu posso prever? Temas da atualidade ou de interesse social. É de interesse social, é da atualidade a indicação ao celebrado prêmio da literatura? Sim. Por quê? Porque ele só condecorou 14 mulheres em 115 anos de existência. Com isso, eu vejo estas questões aqui contempladas com esse gabaritinho. Você pode conferir aí. Combinado? Continuando a leitura, ela também foi pioneira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, onde era a única mulher da turma. Lutou contra todos os tipos de machismo que conhecemos. Seus colegas de faculdade a perguntavam: "Que é que você quer aqui?" Ela respondia sempre, abre aspas, falas da autora então, né? "Vim aqui para estudar para ser uma advogada, direito que tem." Era uma mulher à frente de seu tempo, sem dúvida. Foi a própria Lígia quem me contou essas histórias nas muitas felizes oportunidades que tive de vê-la pessoalmente. Aqui uma imagem dela mais jovem, né? Talvez no tempo de faculdade. Continuamos o texto. Tive o privilégio de acompanhar de perto essa grande mulher quando eu trabalhava na Companhia das Letras, e os direitos de sua obra de mestra foram adquiridos pela casa. Foi uma festa bonita, dessas de se arrepiar. Ela não se cansa de falar sobre o ambiente em que viveu nos seus anos de estudante, de repetir trechos de seus inúmeros discursos ao público. É muito gratificante acompanhar todo esse processo, essa força feminina presa há tanto tempo em nossas gargantas. Lígia deve estar contente. Está finalmente vendo o resultado daquela batalha que se propôs. Lutar dentro das salas de aula, a de transformar todos os ambientes em lugares para todos os gêneros. Dos inúmeros tabus que Lígia enfrentou de cabeça erguida, repetindo sempre as mesmas palavras fortes de seu propósito, acompanha hoje de camarote o resultado. Merecidamente leva essa indicação que mostra a importância da voz feminina também entre os escritores. Para ajudá-la nessa luta, nosso dever é ler mais mulheres, escutar a voz feminina e, como num desfile de carnaval, deixar a avenida ser comandada por essas bravas guerreiras. Meu conselho fica: leiam mais mulheres, elas têm muito a nos dizer. Vale começar pela Lígia. Então aqui a referência, né? Para você ler novamente a reportagem, se você se interessar. A atividade 2 pede que você releia esse trechinho. Ela também foi pioneira na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, onde era a única mulher da turma. Lutou contra todos os tipos de machismo que conhecemos. Na reportagem, qual é o ponto de vista defendido sobre o machismo? Claro que você consegue resolver a questão sozinho. Mas se você conversar com um amigo, convidar um grupinho, pode debater sim. Faz aí que eu te aguardo aqui.
Estamos conversando sobre a atividade 2. Observe. Ela também foi pioneira na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, onde era a única mulher da turma. Lutou contra todos os tipos de machismo que conhecemos. Qual é, então, o ponto de vista defendido sobre o machismo? Nós podemos sintetizar da seguinte maneira. Segundo a reportagem, ela não se cansa de falar sobre o ambiente em que viveu nos seus anos de estudante e de repetir trechos de seus inúmeros discursos ao público. Está finalmente vendo o quê? O resultado de toda aquela batalha que se propôs lutar dentro das salas de aula. E o que ela se propôs? A transformar todos os ambientes em lugares para todos os gêneros. Leva essa indicação que mostra a importância da voz feminina também para escritores. Observe que aqui no texto, o que acontece, né? Ela diz, vim para estudar, para ser uma advogada, direito que tem. Por quê? Se você lembrar, os colegas dela do tempo da faculdade questionavam, o que é que você quer aqui? Numa atitude muito machista, porque o curso de direito nessa época era tido como um curso assim, preponderantemente mais para homens do que para mulheres. E ela, como mulher à frente de seu tempo, respondia à altura sim. Com isso, chegamos agora ao nosso estudo sobre o quê? Sobre as funções da linguagem. Tá lembrado? Então veja aqui. São 6 no total. Emotiva, referencial, poética, fática, metalinguística e conativa. Como nós já sabemos, a referencial, também conhecida como denotativa, tem que objetivo? Informar, referencial. Por isso usa o quê? Uma linguagem mais objetiva. E é uma das funções mais usadas em nosso cotidiano. São exemplos disso os textos jornalísticos, por exemplo. Vamos sintetizar? Olha o quadro que eu preparei. Ah, muito bem. Então vamos entender. Das 6 funções que existem, a função poética é centrada na mensagem. A função referencial é o contexto e o referente. A função emotiva, no emissor. Já a conativa, no receptor. A função fática é aquela que está centrada no canal. Por exemplo, oi, tudo bem? Está me ouvindo? Como é que é? Lembrou? E a função metalinguística é o código. Eu posso dizer aqui que o meu esquema aqui é um exemplo de função metalinguística. Por quê? É a linguagem explicando a própria linguagem. Observem as flechinhas, né? Você já observa a minha metalinguagem. Quer um exemplo ainda? Quando você pesquisa uma palavrinha no dicionário, amar, você vai achar lá o verbete, amar, verbo intransitivo. Então, aquela explicação, ó, é a metalinguagem, ok? Mão na massa? Tá preparado? Vamos lá? Vamos formar grupos. Oi? Grupos. Vamos lá, minha gente? Com que objetivo? Nós vamos ler e discutir mais sobre. O tema aqui, ó. Leiam mais mulheres, elas têm muito a nos dizer. Vale começar pela Lígia. E aí a citação. Era uma mulher à frente de seu tempo, sem dúvida. Com isso, você vai fazer o que agora? Pesquisar mais sobre o assunto. Eu já volto, já confiro contigo.
Estamos conversando sobre atividade mão na massa. A ideia aqui é que você discuta com o colega, debata sobre. Leiam mais mulheres, elas têm muito a nos dizer. Vale começar pela Lígia. Essa citação nós tiramos aqui do texto, tá lembrado? Exatamente. Então aqui ele diz, meu conselho fica. O autor do texto fala, leiam mais mulheres, elas têm muito a nos dizer. Por quê? Porque ele já vem num contexto, né, do combate contra o quê? Contra o machismo. Então ele fala dos tabus que a Lígia enfrentou, de cabeça erguida sempre, né? E como ela fazia isso? Ela repetia as mesmas palavras fortes do seu propósito e hoje ela colhe os resultados. Dentre os resultados, qual foi o melhor resultado? A indicação ao prêmio, mostrando o quê? A importância da voz feminina entre os escritores. O que ele indica, então? Que para ajudá-la nessa luta, qual é o nosso dever? É ler mais mulheres. Para quê? Para escutar a voz feminina, né? Elas são guerreiras, ele faz aqui até o contexto do desfile de carnaval, né? Elas são comandantes, são bravas. Nessa discussão, o que você vai fazer agora? Você vai para a segunda parte. Era uma mulher à frente de seu tempo, sem dúvida. Por que você acha que ela era uma mulher à frente do seu tempo? Ela começou num curso de Direito, respondendo bem sobre o quê? Sobre o porquê ela estava lá, quais eram os seus objetivos. Então, a partir daqui, você anota o que você tiver pesquisado, o que for importante e relevante, e em seguida aponta os elementos. Com isso, você já tem todos os subsídios para fazer o mapa mental acessando www.goconqr.com. Compartilhe seu mapa com o professor, com os colegas. O que aprendemos? Lemos trechos de uma reportagem e os interpretamos buscando informações explícitas. Analisamos as características do gênero textual, reportagem, e relembramos as funções da linguagem, fazendo o quê? Uma ênfase na função referencial, porque é ela que aparece nos jornais, né? Nas reportagens, nas notícias. Nesse vídeo falamos sobre reportagem. Espero que vocês tenham gostado e até breve.